Eu costumo dizer, toda vez quando eu vou ministrar aqui, orar nunca é demais. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar, orar continuamente. Então aí do seu lugar mesmo, você sentado, curva sua cabeça, feche seus olhos, você que pode. Eu vou orar mais uma vez, declarando que essa noite o Senhor já marcou nas nossas vidas. Não porque é uma abertura de uma pré-campanha, não porque a Michele vai ministrar, não porque é a nova aliança Adonai, mas é porque o Senhor, Ele já marcou este ambiente, as nossas vidas, com algo novo da parte dEle, para liberar, em nome de Jesus. Receba da parte dEle. Oremos. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, nós estamos aqui mais uma vez para celebrar esse momento e declarar que toda honra, toda glória, toda majestade seja dada a Ti. Senhor, nós cremos que o Senhor já fez aquilo que nós não podemos fazer. Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos auxilia nas nossas fragilidades, nos auxilia aonde precisamos de resposta da Tua parte. Oh Espírito Santo de Deus, toca agora cada vida, cada família aqui representada, e que o Senhor sopra agora sobre cada um deles novidade de vida, novidade de vida. Eu quero declarar que nos próximos anos o Senhor soprará novidade de vida sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua parentela, sobre os teus relacionamentos, sobre os teus filhos, sobre aquela causa que aos teus olhos você acha impossível acontecer, mas eu quero declarar que não haverá impossíveis da parte de Deus. Que você saia daqui convicto, que você não sairá daqui da maneira como você chegou neste lugar. Deus já mudou a tua mentalidade, Deus já mudou o teu coração, Deus já mudou o teu pensar, Deus já mudou o teu falar, Deus já mudou o teu comportamento, Deus já quebrou essa porta de bronze, esse cadeado de ferro. Deus já rompeu por ti, meu irmão, minha irmã. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Deus está esperando só um comando de fé da tua parte. Saia desse lugar que limita a tua visão. Saia desse lugar de mente pequena. Porque Deus não te fez com uma mente limitada. Deus te fez com a mente grandiosa nele. Em nome de Jesus, eu quero declarar, se daqui em diante, se o Senhor não for o construtor da tua casa, em vão você vai trabalhar. A palavra de Deus diz, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Eu quero declarar, quem é o construtor da minha e da tua casa é o Senhor Jesus. O Senhor é que edifica, o Senhor que consolida, o Senhor é aquele que dá a última palavra ao meu e ao teu respeito, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, desde agora, seja repreendido toda distração, todo roubador de semente da tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Eu quero declarar que os nossos ouvidos e as nossas mentes estão cativas ao Senhor. E nós não sairemos daqui, Senhor, com padrões antigos, com falsas convicções, mas nós sairemos daqui renovados pelo poder que há no nome de Jesus. Uma mente renovada, um sentido renovado, um coração renovado em Ti. Nós sairemos aqui assim, Senhor,
Porque não é por nós, é por ti. É somente por ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você crê nessa verdade, aplaude a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Como já foi falado, nós estamos na pré-campanha, um novo tempo, quebrando maldições. Que tempo como esse que o Senhor levantou eu e você para se apropriar dessa verdade. E o tema que o Senhor confiou a minha pessoa para compartilhar com a amada igreja se chama o seguinte: vencendo as falsas estruturas de conhecimento. Fala aí para o seu irmão e para a sua irmã que está do seu lado. Eu e você, a partir de hoje, iremos vencer as falsas estruturas de conhecimento. Amados do Senhor, para a gente viver um novo tempo no Senhor e quebrar raiz de iniquidade, quebrar maldições geracionais, antes de mais nada, nós precisamos nos desfazer daquilo que é velho. Sim ou não? Para se viver um novo tempo, nós precisamos desfazer de padrões antigos. Para eu e você vivermos um novo tempo, precisamos desfazermos de ensinamentos errados. E que ensinamentos são esses, Michele? Ensinamentos de pais, avós, bisavós, ensinamentos que percorrem toda uma geração e tem passado de pais, de filhos e assim por diante. Mas hoje à noite Deus trouxe eu e você para quebrar esse padrão cultural, esse padrão antigo, esse ensinamento antigo, meus irmãos. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Será bacana. E amados do Senhor, se preparem que Deus vai usar essa campanha, um novo tempo, quebrando as maldições, para virar muitas chaves na minha vida e na sua vida. Para quebrar esses padrões repetitivos que tem passado de geração em geração. E em nome de Jesus, se tinha algo que você fazia que ainda não foi quebrado pela fé, vai ser quebrado hoje. Você crê nessa verdade? Diga amém. Glória a Deus. E nós vamos quebrar, meus amados, isso é pela fé. E também pela ação. Pela fé e pelo posicionamento. Porque a fé, ela gera ação. Não tem como as duas andarem dissociadas. Elas andam juntas no percurso, na jornada de vida com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos vencer, nesse primeiro momento, a falsa estrutura de conhecimento através de uma mente renovada. Abre suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, por gentileza. Quantos encontraram, diga amém. Diz o seguinte: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém?
Então, meus irmãos, para a gente quebrar e romper com o conhecimento deste mundo, primeiramente eu e você precisamos de uma mente renovada. E aonde é que eu renovo a minha mente? É na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela vai te entregar estratégias de renovo para quebrar com uma falsa estrutura de conhecimento. Através de qual molde? O molde deste mundo. O padrão deste mundo, ele é corrompido. E eu e você precisamos entender que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E se Deus colocou eu e você aqui neste mundo, é para a gente fazer a diferença. Fazer a diferença no meio da nossa casa, fazer a diferença no meio da nossa família, fazer a diferença no meio da nossa parentela, fazer a diferença, seja no ambiente que o Senhor nos colocou. É lá que eu e você vamos fazer a diferença. Meus amados, e se colocar no molde de Cristo, é fácil, sim ou não? Quero vocês participando. Sim ou não? Me responde, por gentileza. É fácil? Se você falou sim, eu vou te dar um prêmio. O prêmio da soberana vocação. Meus amados, não é fácil, é desafiador, porém é possível. Porque não é na minha força e nem na tua força que nós vamos conseguir. Abre lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você pense assim: eu não consigo, porque minha mente ela é limitada. Tua mente é limitada, mas a mente de Cristo não é limitada. Talvez você pense assim: mas eu não consigo, porque eu não tenho poder. Realmente, é como nós acabamos de ler. Não é na força do nosso braço, não é por esforço físico, não é por violência, mas esse esforço ele é gerado pelo Espírito do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Meus irmãos, e uma coisa que eu tenho declarado em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Abre lá por gentileza. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que o vosso... Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amados, essa é uma verdade que eu tenho declarado nesse tempo constantemente na minha vida. Que eu tenho os pensamentos, não do homem dessa terra, não pensamentos pessimistas, não pensamentos de dano e prejuízo, mas os pensamentos que o Senhor tem ao meu e ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de trazer dano algum. Então esses pensamentos que eu e você, nós devemos nos apropriar nesse tempo. E eu tenho declarado, amados, com base em Romanos 12, 2, como a gente leu inicialmente, eu tenho declarado, eu tenho uma mente renovada de Cristo, eu tenho uma mente produtiva, eu tenho uma mente criativa, eu tenho uma mente inteligente, eu tenho uma mente inovadora, eu tenho uma mente forte, eu tenho uma mente próspera, eu tenho uma mente frutífera. Essa tem sido a minha oração constantemente, sabe por quê? Porque aonde o inimigo da nossa alma mais nos bombardeia, mais nos contra-ataca, é no campo mental.
no campo da nossa mente. E eu e você precisamos sair nessa noite aqui posicionados, convictos que o inimigo, ele pode até tentar contra a minha mente, mas os pensamentos dele, pensamentos de derrota, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos contrários, esse não vai prevalecer. Porque quem sabe os pensamentos ao meu e ao teu respeito é o Senhor. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus por essa verdade? Pois aplaude a Ele, porque Ele é digno. A palavra do Senhor diz, lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, mais uma referência bíblica que respalda o que eu acabei de compartilhar aqui com vocês. Se eu penso que eu sou derrotada, que as coisas vão dar errado, que tudo não tem mais jeito, que é o diabo mesmo que chegou para prevalecer e não Deus que tem todo o poder. Meus irmãos, uma coisa nós precisamos saber e trazer à nossa memória: o diabo tem poder, mas quem tem todo o poder é o Senhor dos Exércitos. Outra coisa, não devo subestimar o meu inimigo, mas não devo supervalorizá-lo. E uma das coisas que eu tenho visto que é mais fácil o povo de Deus crer naquilo que é errado, naquilo que é negativo, naquilo que não vai dar certo, do que crer nas verdades do Pai. Infelizmente, eu vou orar pela irmã. Irmã, tu crê? Eu creio. Eu falei, minha irmã, pois se tu não crê, eu creio por mim e por ti. Eu tive que falar um dia para uma dessas. Nem sempre, eu não estou dizendo que a gente é um super-homem ou uma super-mulher, mas não é no teu poder, é no poder de Deus. Porque, amados, se for pelo meu esforço, pelo meu poder, não vai chegar em lugar nenhum. É o Senhor que sabe os planos e os pensamentos que tem sobre ti e sobre mim. Outra coisa que eu quero aqui, deixar muitas vezes de lado essa questão que muitas vezes eu e você cometemos no longo da caminhada, que a gente precisa ter um cenário favorável, tudo dizendo ao nosso favor. Um exemplo aqui recente, que eu e a igreja vivenciamos juntamente aqui com os pastores da nossa igreja. O pastor Lucas acompanhou e pode falar até mais com propriedade, porque acompanhou mais próximo, mais de perto. O caso da Giovana, filha dos irmãos Jennifer e do irmão Wesley. É Wesley Glaziano. Porque o pastor conheceu eles assim, não tão de longa data como eu conheci, mas valeu aí, pastor. Mas assim, meus irmãos, quando a ciência da terra deu 1% de vida para aquela criança, aqueles pais, mesmo intimidados, mesmo amedrontados, mesmo ali com aquela situação desfavorável, Senhor, está nas tuas mãos. Eu creio, apesar da realidade ser negativa. Ou seja, tem uma realidade. Eu não nego que tem aquela realidade, porém ela não vai me respaldar. Eu não vou me basear por ela. Tem aqui um diagnóstico, mas eu não vou me basear por ele. Quem tem fé para adoecer, que adoeça. Não estou dizendo, irmão, que tu está doente porque tu não tem fé. Mas se tem um veredito profético, se tem uma palavra de Deus para ti, então creia e se apropria dela, em nome de Jesus. Seja o que for da tua vida, se apropria, porque o Senhor é Ele que vai te respaldar, é Ele que vai dar a última palavra a teu respeito. Amém, meus irmãos? Vocês crêem? Pois aplaude ao Senhor mais uma vez. Se for para o Senhor, pode aplaudir Ele com força.
Meus irmãos, outro padrão que precisamos quebrar dessa falsa estrutura de conhecimento é o padrão de escolha. Nós precisamos vencer padrões de escolha. Abre sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, do 26 ao 28, por gentileza. Deuteronômio, capítulo 11, do 26 ao 28, diz o seguinte: preste atenção, hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje ordena a vocês. Terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguirem deuses desconhecidos. Meus irmãos, não é eu que digo, mas a palavra do Senhor diz que Ele coloca o poder de decisão, o poder de escolha. Se você escolher o caminho da bênção, você terá as bênçãos da obediência. Mas se você escolher o caminho da maldição, você terá as consequências da maldição. Então, uma coisa que eu e você precisamos entender: se você entende que há um padrão repetitivo na sua família, se há um padrão geracional, se há uma maldição hereditária, seja você se levantar e colocar uma pedra. Epa! Minha família só morria de câncer, mas em mim não vai morrer de câncer. Eu tenho declarado, em nome de Jesus, uma das coisas que o inimigo tem me bombardeado. Mas eu já falei, Satanás, aqui não, porque ele é especialista em jogar setas do mal na nossa mente. A minha mãe, para quem não sabe, ela faleceu, foi vítima de acidente de trânsito aos 43 anos. Mês que vem, no início do mês que vem, dia 5 de junho, eu faço 43 anos. Eu sei que não parece, né? Mas a irmã é modesta. Mas, enfim. E uma das coisas que o inimigo tem tramado, e uma das coisas que eu tive a oportunidade, para quem já fez EIFOL, que é a Escola Integral de Libertação, uma das coisas que foi quebrado na minha ficha de libertação foi morte prematura. Deus tem suas maneiras, meus irmãos. Eu sei que Deus tem suas maneiras e Ele tem todas as respostas. Mas a minha oração é ver o meu filho crescer, em nome de Jesus. Minha mãe não teve essa oportunidade, mas eu anulo, cancelo, neutralizo. E não vai ser de acidente a minha morte, em nome de Jesus. Vai ser de outra coisa, porque eu não vou virar pedra, né, irmãos? Daqui 100 anos ninguém vai estar aqui. E glória a Deus, porque nós vamos subir, nós vamos para o céu, para a eternidade. Posso ouvir um amém? Então, se na tua família tinha caso só de divórcio, epa, eu vou ter um casamento abençoado. Você quer solteiro ou você quer recém-casado? Epa, daqui não, de hoje em diante eu vou ter um casamento abençoado, sem divórcio. Os meus filhos terão um casamento abençoado, sem divórcio, em nome de Jesus. Eu declaro que se a minha família só tem morte de parada cardíaca, em nome de Jesus, eu não vou morrer de parada cardíaca, e nem os meus filhos. Se na tua família tinha caso de bruxaria, em nome de Jesus, vão servir o único Deus, o Deus de Israel, o Deus de gerações, e a partir de agora, esse legado de feitiçaria foi quebrado da minha vida, em nome de Jesus. Então, se você identificou que tem um padrão repetitivo, um padrão comportamental, um padrão geracional de maldição hereditária, em nome de Jesus, se levanta e coloca uma pedra. Aqui não. Pelo sangue de Jesus, que me dá todo o poder, pelo sacrifício dele, feito na cruz, há mais de 2000 anos, eu me aproprio dessa verdade, e eu anulo as maldições, e vivo e declaro um novo tempo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Meus irmãos, outra coisa que nós precisamos vencer. Talvez, continua nessa parte de maldição, talvez você passou por uma situação de abuso na sua infância, ou até mesmo você passou por uma situação de abuso emocional. Talvez não necessariamente foi um abuso íntimo, mas foi um abuso emocional, ou talvez um abuso espiritual, não sei. Mas em nome de Jesus, se você carrega sequelas e você tem ocultado lugares porque você decidiu não expor essa área da sua vida para ninguém, eu quero te encorajar, a partir de hoje à noite, você vai procurar a sua liderança espiritual, alguém que tem maturidade espiritual, para você expor isso, e você decidir ser curado dos traumas emocionais. Talvez você não goste nem que te toque, porque quando te toca, você já associa aquela situação que você passou de trauma na infância. Mas em nome de Jesus, você vai expor essa verdade no Senhor. Você vai trazer tudo aquilo que está nas trevas e vai trazer para a luz do Senhor, porque você vai viver uma vida de plenitude em Cristo Jesus. Amém? Talvez você foi enganado nos seus relacionamentos passados. Eu vou citar aqui um exemplo em amizade. Você não confia em ninguém e você acha que todo mundo é igual. Mas em nome de Jesus, você vai escolher quebrar essa ruptura. Você vai se desarmar e você vai se abrir para novos relacionamentos de amizade, de irmandade. E você vai ter relacionamentos saudáveis. Não é porque a pessoa pisou na bola lá atrás contigo que todo mundo é igual. Mas uma coisa você precisa entender: seres humanos erram, falham. E não coloque a sua expectativa, porque você vai se frustrar. Coloque em Deus, que Deus vai trazer a honraria e o reconhecimento. Amém? Talvez você precisa perdoar alguém. Alguém que te injustiçou, alguém que te ofendeu, alguém que está lá atrás no teu passado, em 1600... Não, também tu não é tão velho assim, né? Mas o que eu quero dizer, do tempo das cavernas, dos primórdios, tempo assim, do tempo dos Thundercats. Essa daí é antiga. Só quem é, né, dos 40 e algo, lembra? E dos 30, né, tem alguns irmãos. É porque tinha reprise, né, irmãos, na sessão da tarde. Mas assim, irmãos, o negócio é sério. É só para poder trazer leveza. Se você tem um ofensor, ou alguém que você prende na sua alma, no seu coração, e na hora que fala daquela situação, você fala com carga emocional, você não perdoou. Eu falo isso porque no passado, antes de me converter a Jesus, Jesus está tudo bem resolvido. Realmente estava resolvido. Mas na hora que falava de uma situação lá atrás, que eu tinha passado com essa pessoa, eu não vou expor porque talvez tenha algumas pessoas assistindo. E não convém, né, irmãos? Mas o que eu quero dizer, eu pensava que eu estava muito bem resolvida, porque eu tinha liberado perdão. Realmente, o perdão é uma decisão, a cura é um processo. Mas quando falava aquela situação, a irmã se transformava. Por quê? Porque não tinha liberado perdão. Então, se tem alguma situação que quando chega para você e é retratada, em nome de Jesus, se tem alguma raiz de amargura que você carrega, a mãe era amargurada, a avó, a bisavó, a tataravó, é uma raiz de amargura. Em nome de Jesus, você vai quebrar, porque você vai ser livre desse rancor, dessa raiz de amargura, dessa situação que te prendia, porque pela fé não vai te prender mais. Lembra o que eu falei aqui? É fé e ação. Em nome de Jesus.
Vamos andar porque o tempo não nos espera. Meus irmãos, algo que a gente também precisa quebrar e estabelecer limites. Abre lá no livro de Mateus, por gentileza, capítulo 5, versículo 37. Hoje a pregação é algo mais voltado para o ensino, porque através do conhecimento vem o quê? A liberdade. Se conheceres a verdade vos libertará, que é Cristo Jesus. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Às vezes, meus irmãos, é tanto sim que você dá, porque lá no passado você passou por uma situação traumática, e quando você dizia não, você se achava no direito de sentir culpa. Eu quero te dizer que esse não é libertador, é protetor. Então, não vou dizer assim, que você não vai estar mais disponível, né, irmão? Mas assim, saiba a medida certa. Às vezes você se sobrecarrega tanto, porque você já disse tanto sim, tanto sim, tanto sim, e Deus não te colocou nesse negócio. E você fica, às vezes, ai, Senhor, eu estou tão sobrecarregada, eu estou tão assim, com a mala tão cheia, está cheia, ao ponto de você nem mais carregar essa mala, de tão cheia que está, de traumas emocionais, de traumas espirituais, de traumas físicos, enfim. Mas hoje o Senhor, Ele quer te dizer que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Amém? Porque, meus amados, nós não somos salvadores da pátria. Quem é o Salvador é Jesus. Então, tem coisas que você precisa compartilhar, você precisa delegar, você precisa, sabe, procurar um conselheiro, alguém para você abrir o seu coração, tem a sua liderança espiritual. Então, não carrega sozinho um fardo que você não está mais dando conta de carregar. Aí você fica empurrando com a barriga, empurrando, e fica, sabe, aos extremos. Chegou no teu limite, não tem mais nem para onde ir. Quantos entenderam? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pois amém. A terceira estrutura que precisamos vencer, meus amados, é o orgulho. Nós já vencemos, né? Nós já vencemos um, que é a mente renovada. Nós vencemos o outro, né? O segundo ponto, padrão de escolha. E nós vamos vencer agora a terceira estrutura que precisamos vencer nesse momento, porque se eu e você tínhamos ainda um resquício disso, em nome de Jesus, já caiu por terra, amém? Então, a terceira estrutura que nós precisamos vencer é a estrutura de orgulho. Amados do Senhor, eu vou falar sobre uma referência bíblica que é muito usada nos casamentos, né, na sua vida matrimonial, mas eu quero ampliar essa referência bíblica que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, ou melhor dizendo, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair um, levanta o companheiro. Ai, porém, daquele estiver só, pois quando caindo não haverá quem o levante. Aqui, meus amados,
Nós precisamos de pessoas. Ah, não, mas eu não gosto de gente. Eu gosto de andar isolada. Pois está errado. Então, você não é cristão. Porque quem é cristão vai gostar de gente. O modelo primordial que gosta de pessoas, que ama pessoas, que prioriza pessoas é Jesus. A prova disso é o sacrifício dele pela humanidade. Então, meus amados, nós precisamos entender que eu e você não andamos sozinhos. Lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 22, abre lá por gentileza. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quando nós andamos com pessoas, nós temos conselheiros próximos de nós. Nós temos a autoridade de pai e mãe, nós temos uma autoridade espiritual, nós temos amigos de Deus, irmãos na fé. E principalmente se é uma área, vou dar aqui um exemplo à Cláudia, empreendedora agora. Se ela precisa de um aconselhamento, ela vai buscar quem conhece do ramo, do negócio. Então, ela vai buscar pessoas que têm autoridade no ramo dos empreendedores, né, do empreendedorismo. Então, é sábio quando você busca aconselhamento. Aonde tem conselheiros, há sabedoria. Então, se você precisa andar com gente, andar com pessoas, e com pessoas que realmente têm o prazer de andar, não porque você é útil para ela, mas porque você carrega algo de Deus. Não porque você é movido por interesse, porque a nossa motivação não é essa. Nós andamos com pessoas, como a própria Bíblia diz, que nenhum pode cuidar dos seus próprios interesses, mas dos interesses uns dos outros. Não que a nossa motivação, eu vou procurar a Marcele para ela me dar uma camiseta, né, gratuitamente, que ela também é empreendedora. Recebe aí, irmã. Então, amados, o que eu estou querendo dizer? A sua amizade, ela não é direcionada e nem movida porque a pessoa tem algo para te oferecer, porque ela é útil naquele momento. Mas a sua amizade, os seus relacionamentos são movidos principalmente quando a pessoa não tem nada para te oferecer. Mas ela, às vezes, tem só uma gargalhada gostosa, como da minha irmã Ligil. Às vezes, só tem um ombro amigo para você chorar. Sabe, ela não vai ter posses, mas ela tem, com certeza, uma direção, um aconselhamento da parte de Deus. Quantos entenderam? Diga amém. Então, meus amados do Senhor, uma coisa nós precisamos entender, que eu e você precisamos fazer a nossa parte. Nós não precisamos, de forma alguma, entregar toda a responsabilidade para Deus. O que acontece? Nós espiritualizamos muito que Deus vai fazer tudo, que Deus está no negócio. Aí, muitas vezes, Deus fala assim, eu vou te aprovar lá naquele concurso público. Tu nunca pegou nenhum livro para estudar. Então, como é que Deus, Ele vai ativar o sobrenatural? Então, uma das coisas que nós precisamos entender e romper com esse padrão falso de conhecimento é achar, é acreditar que Deus vai fazer tudo. Não, Deus vai fazer a parte dele mediante uma movimentação profética, mediante uma aceleração de um posicionamento teu, mediante a tua atitude, a tua parte natural que você tem que fazer. Amém? Uma prova disso, para a gente poder encerrar essa parte,
Está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 ao 16. Êxodo, capítulo 14, versículo 15 ao 16. Quantos encontraram? Diga amém. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Aleluia. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diga para o povo que marche, ou seja, a parte natural era para que o povo marchasse, e Moisés colocasse ali a vara dele no mar, para o mar se abrir em forma de duas paredes, e eles passarem de pés secos, e a parte e a sobrenatural era de Deus abrir o mar para o seu povo passar, e eles venceram os egípcios. E muitas vezes nós queremos que tudo caia do céu, não é verdade, meus irmãos? Então, se Deus te fez uma promessa, faz a parte natural também. Não vai ficar só esperando que Ele faça tudo, não. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E o quarto e último, para a gente concluir, é a estrutura do conhecimento que meu pecado eu só conto para Deus. Só para Deus. E mais ninguém. Tá queimado em nome de Jesus. Eita, meus irmãos. Que falsa estrutura desse conhecimento. Ah, não, meu irmão, não preciso confessar pecado para ninguém, não. Eu só conto para Deus. E Deus já sabe de tudo. Minha vida não é um livro. Quantos vocês já ouviram isso? Só os líderes, né? Lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16a, diz o seguinte. Livro de Tiago, capítulo 5, somente a parte A do versículo 16, diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, ore uns pelos outros para serem curados. Então, meus irmãos, aqui a palavra é clara, que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, para a gente alcançar a cura. Para Deus, nós confessamos para o perdão e o arrependimento de pecados. Mas para os nossos irmãos, para a nossa liderança, uma pessoa de confiança, viu, gente? Não vai procurar o mais fofoqueiro por aí, não, pelo amor de Deus. Que amanhã já está na primeira página do jornal. Procure uma pessoa da sua confiança, procure a sua liderança espiritual, uma irmã madura na fé, um irmão maduro na fé. E coloca para fora. Coloca para fora. Deus não tem problema com pecado. Quem tem problema com pecado é nós. Deus tem problema com máscara. Então, se tem algo que tem paralisado a tua vida, um pecado oculto, escondido, algo que você não contou nem para a tua melhor amiga, libera. A partir daqui, não vai incomodar o líder, né? Depois daqui, porque ele deve estar cansado. Mas amanhã, só se for algo urgente, aí pode incomodar, viu, líder? Ele disse que foi a Michele que mandou. Eu não mando nada, gente, só peço. Então, assim, a partir de amanhã, decida entrar o dia marcando esse momento, essa conversa, esse ato de confissão. E coloca para fora. Outra coisa, decida sair o ano de 2026 livre. Não espera findar o ano ou iniciar o próximo ano para você se livrar daquelas coisas, daqueles carrapichos que já estão velhos, né, daquele lixo que já está acumulado na alma. Então, decida sair daqui com essa certeza, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Quantos entenderam que o Senhor, Ele quer renovar as nossas mentes?
Amados do Senhor, a ciência, ela chama uma palavra, neuroplasticidade, que são novas janelas que cria no nosso cérebro. E a palavra de Deus diz que a nossa mente renovada, ela forma novos padrões de pensamento, novos padrões de comportamento. Quantos querem sair daqui com uma mente renovada, um comportamento alterado, padrões repetitivos, quebrados em nome de Jesus, cadeias de maldições hereditárias, opressões, depressões. Talvez a cadeia que você carregava não era física, mas era espiritual. Em nome de Jesus, eu quero declarar nesse momento, você que chegou com uma dor de cabeça aqui, nesse lugar, que não é natural, mas é espiritual, que o Senhor te visita agora e te cura, em nome de Jesus. Eu senti de ministrar por algumas pessoas, você pode continuar aí com seus olhos fechados. Não vou demorar muito, a não ser que o Espírito Santo direcione de outra forma. Aleluia, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que se encontra aqui. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que toda a cadeia, que tudo aquilo, Pai, em nome de Jesus, que estava sobre a tua filha, meu Deus, eu quero declarar que a porta tão sonhada, tão almejada da parte do Senhor, se abre na sua vida. Deus, em nome de Jesus,